Olá, querido desbravador, querido líder de desbravadores. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de uma mensagem bíblica muito importante para os dias que nós vivemos e, acima de tudo, que precisa ser muito bem compreendida por nós que trabalhamos com desbravadores, tá bom? Então, eu gostaria que você separasse agora a sua Bíblia, nós vamos compartilhar pelo menos dois textos muito importantes, e eu gostaria que você entendesse isso como uma meditação, mas também como uma aula de um conteúdo tão importante para você que está se preparando e que já trabalha tanto tempo com clubes de desbravadores, tá bom? O nosso assunto de hoje, eu vou colocar aqui na tela para vocês, é revelação, inspiração e iluminação. Três palavrinhas importantes para nós que trabalhamos com a vida espiritual de jovens, de adolescentes e que precisam muito de ouvir e entender aquilo que Deus deseja para a vida deles, tá bom? Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns detalhes, tá bom? Vamos lá para a primeira palavra. Revelação. Eu gosto muito desse texto. Deuteronômio, no capítulo 29, o versículo 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Eu grifei essas duas palavras porque elas são muito importantes, encobertas e reveladas. Em outras palavras, vamos resumir o assunto, existem coisas que Deus deixou para você entender e para você compreender. E existem outras que Deus velou para que você, por um motivo muito importante, ainda naquele momento ou então agora, não pudesse compreender. Então, existe uma definição muito importante para nós nesse texto, que nós, como cristãos, como desbravadores, precisamos buscar aquilo que Deus nos revelou. É essa mensagem que nós precisamos buscar. Mas aqui, o que, afinal de contas, é revelação? Você precisa entender três pontos importantes da revelação. Deixa eu colocar na tela aqui por completo para que você possa entender. O primeiro detalhe é que dentro da revelação existe um revelador. Quem é o revelador? O revelador é Deus. Deus teve o desejo de se encontrar ou de dar a sua mensagem para o ser humano, então ele revelou a sua mensagem. Ele revelou através de quem? De um instrumento. E que instrumento seria? A natureza, a consciência do ser humano, a história, outros elementos também. Mas então a gente precisa compreender. Deus queria revelar sua vontade, queria deixar para o ser humano a sua vontade, e usou então um instrumento. E ele revela a sua vontade para quem? Um receptor, o ser humano, tá bom? Esse é um detalhe que parece muito simples, mas ele é muito importante para nós. O revelador, o instrumento e o receptor, tá ok? Vocês estão compreendendo até aí? Captaram a mensagem? A revelação, então, vem de Deus, passa para um ser humano, passa por um instrumento e chega até o ser humano, que é o receptor dessa mensagem, tá bom? Vamos lá, então. Revelação é tornar conhecido o que estava oculto, aquilo que estava escondido. Bem simples, né? Revelação. Deus quis revelar algo que estava oculto, usou um instrumento para que você pudesse, então, compreender. Tá bom? Então, vamos lá. Existem dois tipos de revelação. A revelação geral e a revelação especial, tá bom? Especial. O que é revelação geral? É a maneira que Deus tem de se revelar e todo ser humano ter condições de compreender, até aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que não compreendem a palavra de Deus, não vão a uma igreja, não participam de um clube de bravadores. Então, todo mundo que olha para a natureza tem que imaginar, existe alguém que organizou isso. Quando o ser humano examina a sua consciência e percebe o próprio ser humano, você olha para o corpo do ser humano, como foi formado, você tem que olhar e dizer assim, puxa, alguém fez isso. Quando você olha para a história, o curso da história, os detalhes da história, você tem que ver que mesmo nessa desorganização que o mundo tem, a gente tem que entender que tem alguém que está tomando conta e que tem o domínio das coisas que acontecem. Essa é a revelação geral. E a revelação especial? É a revelação para aquele que crê. A Bíblia, Jesus Cristo, e também os milagres, que são coisas importantes para nós também, tá bom? Revelação geral e revelação especial. Existe uma outra palavra importante, então. Nós vimos já a revelação. A segunda palavra é inspiração. O que, afinal de contas, então, seria a inspiração? Existem algumas teorias da inspiração, tá? Eu vou até colocar na tela completa aqui para você poder enxergar. A primeira delas é a da intuição. O que é a teoria da inspiração, da intuição? Ela diz que a Bíblia é um elemento totalmente humano, ou seja, é da imaginação, é da criatividade. Foi alguém que escreveu, um ser humano que imaginou e bolou essa história e colocou ali, tá bom?
A parcial, ela diz assim, não, uma parte foi inspirada, mas uma parte não. E eles tentam definir exatamente que parte foi inspirada e que parte que não. Então, eles acreditam, assim, que uma parte realmente foi inspirada por Deus, mas uma parte não, foi os homens que colocaram e tudo mais. A terceira teoria é a do ditado, ou seja, o homem escreveu, mas Deus ditou palavra por palavra, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula. A quarta é a verbal, ou seja, Deus ele desprezou a individualidade de cada escritor, ou seja, ele não está preocupado se um era pescador, se outro era médico, se outro era cobrador de impostos. Não estou preocupado com isso. Eu vou colocar minha mensagem e eles vão escrever de acordo comigo. Então, existem pessoas que acreditam nisso. Eu não sei na qual que você acredita, ou se você já chegou a pensar nisso alguma vez. Mas a Igreja Adventista, ela crê na teoria ideológica. O que é teoria ideológica? O conteúdo é de Deus, mas a forma é humana. Ou seja, Deus desejou e elaborou o conteúdo, e ele passou para os seres humanos, nosso caso, os escritores bíblicos, e eles escreveram de acordo com a individualidade deles, de conteúdo, de cultura, de local onde viviam, de língua que falavam. Ou seja, Deus elaborou como um todo o desejo de apresentar a sua verdade para o seu povo. Mas as pessoas, aqueles escritores bíblicos, então escreveram de acordo com o que eles poderiam, de acordo com o conhecimento, de acordo com o vocabulário que tinham, tá bom? É assim que nós acreditamos. Vamos para um outro passo. A inspiração ela é entendida na Bíblia através do texto de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Gosto muito desse texto. Ele diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados ou impelidos pelo Espírito Santo. A inspiração, então, ela tem um caminho, ela tem um processo. E você tem que se lembrar dessas palavras importantes: nomes, Deus e Espírito Santo. Qual é esse processo? Parecido com o outro, mas não é igual, tá? É parecido. Eu vou até colocar na tela cheia aqui para você poder compreender. Vamos lá. A fonte da inspiração foi o Espírito Santo. O agente foi quem ele utilizou, o profeta e o apóstolo. Lembra que na revelação aqui estava a natureza, outras coisas, né? Agora o agente é o ser humano. E antes lá o resultado era o ser humano. Agora o resultado é a pregação, e aqui, na verdade, são mensagens ditas, são palavras, né? Não necessariamente um sermão, ou então a escrita. Em outras palavras, o texto bíblico estava dizendo assim: Deus, o Espírito Santo teve o desejo de compartilhar, então, a inspiração. Ele inspirou alguém, um profeta ou um apóstolo, e como resultado da inspiração dele, de ele usar a pessoa escreveu como resultado, ou falou, proclamou uma mensagem, que é a mensagem que veio diretamente do Espírito Santo. Então, em outras palavras, Deus, ele coloca através do Espírito Santo a mensagem no ser humano, e esse ser humano, então, propaga isso através de um sermão, de uma pregação, de uma palavra, ou talvez de maneira escrita, tá bom? Bom, vamos passar um pouquinho agora para a gente compreender um pouquinho melhor, então, essa situação, onde é que a gente quer chegar, né? E iluminação, o que é? É a ação do Espírito Santo sobre o indivíduo, capacitando a entender a mensagem, a revelação de Deus. Opa, pera lá, agora confundiu bastante a cabeça. Vamos tentar resumir de uma outra maneira? É assim. O que é revelação? Revelação é a Bíblia. Revelação é a mensagem de Deus para o ser humano. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, algumas igrejas falam assim: vou para a igreja para receber revelação. Não, você vai para a igreja porque a revelação já foi dada. A revelação é a Bíblia. A história da redenção, o bem contra o mal, o grande conflito. Isso é a revelação, a Bíblia. E o que é inspiração? É o processo que usou o ser humano, ou seja, os profetas escreveram, Paulo escreveu, Isaías escreveu. Esse é o processo. Quem foi inspirado foi o profeta, foi o apóstolo. Nós não temos sido inspirados por Deus quando vamos fazer um sermão lá na frente. Nós não temos sido inspirados quando você vai dizer uma coisa bonita. O que nós somos, então, afinal de contas? Nós somos iluminados, porque iluminação é Deus dando condição a você de compreender a vontade dele. Então, em outras palavras, vamos resumir de novo. Revelação é a Bíblia. Como que Deus revelou a sua vontade? Através da Bíblia. Mas para chegar até a Bíblia em tuas mãos, você entende que existiu um ser humano, os profetas e os apóstolos. E o que você precisa hoje para entender a palavra de Deus se chama iluminação. É por isso que nós precisamos sempre orar, pedindo a Deus que nos dê condições, iluminação, para compreendermos a sua palavra, que já foi revelada,
e foi revelada através dos profetas inspirados. Só os profetas bíblicos são inspirados? Não. Nós podemos ter profetas que não são canônicos, não são bíblicos, mas eles também são inspirados por Deus. Mas revelação é o desejo de Deus de mostrar a vontade dele na tua vida. Inspiração é o processo que ele usou para revelar a um profeta, um apóstolo, a mensagem que ele deveria proclamar. Sendo um sermão, sendo uma mensagem através de uma pregação, palavras, ou através da forma escrita, como nós temos hoje a Bíblia. E iluminação é o que você precisa para poder compreender a palavra de Deus. Eu queria convidar você neste momento para clamar isso para Deus, para pedirmos isso a Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos ilumine, para compreendermos dia a dia a vontade dEle para a nossa vida. Um dia, Satanás usou a estratégia de não conceder Bíblia ao ser humano para que eles se esquecessem de Deus. Mas ele mudou essa estratégia. Uma segunda estratégia que ele teve foi conceder a Bíblia, mas fazer com que as pessoas não lessem, para que deixassem abertas como um amuleto. Mas hoje também não é essa estratégia que ele faz. Hoje a estratégia dele é que você tenha a Bíblia, leia, mas entenda o que você bem entende e faça as ações de acordo com o que você deseja. Mas quando você entende o que é revelação, inspiração e iluminação, você entende que todos os dias a nossa oração, antes de lermos a palavra de Deus, precisa ser para que ele nos ilumine, para compreendermos verdadeiramente a vontade dele. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a Bíblia é a tua revelação. E obrigado porque o Senhor inspirou profetas e apóstolos para que concedessem essa mensagem e que essa mensagem chegasse até nós. Mas, por favor, nosso Deus, nos ajude como líderes de desbravadores a sermos iluminados por Ti para compreendermos e estudarmos todos os dias a Tua palavra. A Tua palavra, Pai, é um presente para nós, que foi concedida pelo Deus Todo-Poderoso, que se preocupa muito com cada um de nós. E o Senhor está se preocupando com cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo e fortalecê-lo. Que o Senhor possa guiá-lo com a Tua palavra e iluminar com Teu Santo Espírito todos os dias para que eles cumpram a Tua vontade através do ministério que o Senhor concedeu. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Um abraço, que Deus abençoe você.